Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, glória a Deus, igreja, boa noite ao internauta que interage conosco. É uma honra estarmos aqui reunidos para que, mais uma vez, mais um dia, o Senhor exalte o seu nome através do ensinamento, através de mais um culto de doutrina, onde com certeza iremos sair cheios daquilo que vamos aprender nesta noite. Glórias ao Senhor. A temática desta noite é o alcance informal do Evangelho. O alcance informal do Evangelho. Como sempre, a atenção é indispensável para que você tenha como entender e ter a visão bem ampla, bem cristalina, bem límpida desta doutrina gloriosa. Muito bem, então eu introduzo lendo para a amada Igreja do Senhor, no Evangelho de Marcos, creio que é isso, Mateus ou Marcos, deixa eu conferir rapidinho, que às vezes eu mesmo confundo a minha própria letra. Marcos 7, se não for, é já. De 24 a 30. Aqui mesmo, Marcos 7, de 24 ao 30. Glórias ao Senhor. É essa leitura mesmo. Muito bem, nessa noite, vamos lá. Eu vou ler para a amada Igreja do Senhor. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, ouvindo a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha, ou já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Senhor Deus, como é bom, como é louvável adorar-te, como é bom estarmos aqui reunidos, congregados, como foi bom e maravilhoso estarmos aqui a partir do momento que já desenvolvemos nesse ritmo de congregação, os 5 minutos de oração, tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. Agora também, com certeza, o Senhor nos capacitará para que tenhamos a mesma desenvoltura, para que tenhamos o mesmo pique e para que o Senhor glorifique o seu nome de uma forma gloriosa neste lugar. Para a tua honra e glória. Amém. Muito bem, igreja amada, todos nós entendemos essa palavra que está em Marcos 7:24, Mateus também a narra. Muito bem, então veja bem, levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Amados do Senhor, vamos lá. Em primeiro lugar, era uma formalidade, era uma ética religiosa, cultural, judaica, que o evangelho, ou que as boas novas, que porventura o Pentateuco, o Torá, lançasse e trouxesse à tona
A visão dos judeus era de que, a visão era a de que somente aos judeus era dado conhecer o reino dos céus. Então, quando Cristo começou a peregrinar, a pregar, a curar, a libertar, os judeus começaram a, impactados, questionarem-se. Para lá, será que esse camarada vai curar gentios? Será que esse camarada vai quebrar a formalidade, o que está posto, a ritualística? Será que ele vai fazer isso? E repare que, a princípio, Jesus condescendeu com essa formalidade. Como, pastor? Você vai ver no próprio texto o que ele vai dizer. Então, ele condescendeu, ele se humilhou e desceu com os judeus. Então, ele entra nas imediações de Tiro e Sidom, para Tiro e Sidom, para as terras de Tiro e Sidom, e aí ele se depara com uma mulher, porém ele não queria que soubessem que ali ele estava, e essa mulher roga-lhe que ele expelisse de sua filha um demônio, porque a filha sequer dormia de tanto ser importunada pelo demônio. E o Senhor, então, diz algo que estarreceu. Ele fala assim: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus quis aí formatar? O que Jesus quis aí formalizar? Bom, mulher, você é de origem grega. Você é da região Ciro-Fenícia, portanto grega. Então, deixa eu dizer-te, não é bom que eu tire aquilo que é dos judeus, dos filhos, que assim pensavam. Olha como Jesus foi sábio para alcançar os gentios. E não seria bom, ele não diz que seria errado, seria pecado, ele fala, não é bom tirar ou tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O termo cachorrinhos aí, Jesus estava usando a quem e para quem? Para os gentios, para os pagãos, para os idólatras, para aqueles que não eram israelitas, que não pertenciam a nenhuma tribo de Israel. Então ele é categórico, olha como ele condescendeu. Ele disse, ó, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí olha a humildade dessa mulher. Olha a visão que essa mulher teve e olha como ela se humilhou. Aí ela disse, ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa, os cachorrinhos debaixo da mesa de Israel, olha que coisa linda, comem, olha que coisa linda, comem das migalhas das crianças israelitas, que deixam cair essas migalhas, e esses cachorrinhos, esses gentios, esses pagãos, esses idólatras, comem. Quantos estão entendendo? Olha a humildade dessa mulher. Então, ela vai e fala isso. Então, não é bom se tu disseste, Senhor, mas eu quero te dizer que nós vamos sim, debaixo da mesa de Israel, comer das migalhas que caem das crianças. Então lhe disse, olha o que o Senhor diz a ela, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama. O que é sobre a cama? Irmã, ela estava dormindo. Ela até que enfim dormira. Ela estava sobre a cama, pois o demônio a deixara. Igreja, olha que coisa impressionante. Então, era formal, era viável, religiosamente, culturalmente, expelir demônios dos gentios? Não. Não era aparentemente formal, era informal. Não era a forma real, era informal. Então Jesus fez aquilo, curou e a mulher ficou felicíssima. E ela foi super humilde. E ela entendeu que os gentios, que os pagãos, que os idólatras comiam da mesa de Israel os farelos, as migalhas de pão que caíam de suas crianças. Sobre esta palavra, mulher, pela palavra que tu disseste, vai, porque o demônio deixou tua filha. Ele nem foi lá, ele nem foi fisicamente lá, ele expeliu de longe.
ele mandou que o demônio saísse aqui, ó. E ele saiu lá. Então, veja bem, nesse momento, nós entendemos algo. A formalidade funcional do evangelho, do ponto de vista dos judeus, seria atingir a casa de Israel, e Jesus, a princípio, condescendeu com os filhos perdidos da casa de Israel. Condescendeu. Por quê? Preste bem atenção. Em primeiro lugar, já afirmaram as Escrituras de que ele também alcançaria os gentios, de que ele também faria e traria salvação aos idólatras, aos pagãos. Então, primeiro ponto, Israel, falamos ontem, nasceu do confronto de Jacó. Quando confrontou o anjo, lutou com o anjo, e o Senhor disse a ele: não mais te chamarás Jacó, mas Israel. A partir desse momento, então, surge o nome Israel. Então, isso possibilitou ao povo que entendesse que era Israel, povo de Deus. Então, repare que Deus não disse: olha, eu farei um certo país, eu farei uma certa nação, e sobre essa nação eu instituirei a minha palavra. Não, ele falou que de Abraão ele abençoaria todas as famílias da terra. E olha as gerações: Abraão, Isaque e Jacó. Na terceira, em Jacó, surge a palavra Israel. Então, um dos filhos de Jacó, José, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, trouxe à baila, trouxe à tona uma visão tremenda das 7 vacas magras, 7 gordas, das épocas de fartura e de escassez, e pediu que na época de fartura se guardasse, se estocasse 20% de toda a produção para enfrentar o período da escassez. Este estratagema, essa estratégia de José, fez com que ele, olha que coisa linda, fez com que ele, no Egito, possibilitasse a preservação desse povo chamado Israel a partir de Jacó. Que ele promovesse o Senhor, e através de José, a preservação, ou seja, a conservação, possibilitando aí o nascimento do Messias, que não nasceria se o povo israelita não estivesse atuante, vivo. Ele teria que nascer da descendência de Israel, ele teria que nascer judeu, como criança, como homem, encarnar como o verbo. Então, tá ótimo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, igual a este, é Gálatas, só ouça 3, de 7 a 8. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então o evangelho foi antes da igreja primitiva, antes dos gentios, o evangelho foi anunciado a quem? A Abraão, o pai da igreja. Por isso a Bíblia diz, e os judeus disseram: não, ele é nosso pai na fé. E antes que Abraão existisse, eu sou, o Senhor falou. Então, olha que coisa linda. Sabei, pois, que o uso da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, os gentios pela fé, justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então o evangelho nasce quando Cristo se fez carne? Não. O evangelho já nasceu com Melquisedeque, já nasceu para Abraão e foi anunciado a ele antes. Então aí está clara a posição, a visão de Cristo, do Senhor, alcançar israelitas e gentios. Porém, a formalidade, o ritual, a ritualística, o funcional do evangelho era que ele primeiro trabalhasse com os judeus. E aí, ver-se-ia depois qual tipo de alcance esse evangelho teria. Mas reparem que ele já tinha alcançado lá atrás a Abraão, antes que existisse
Israel. Antes que existisse Israel, ele já alcançou Abraão com o evangelho. Quantos estão entendendo? Irmão, é preciso ter esse fundamento, senão nós nos perdemos. Senão nós somos engrupidos por falsas doutrinas. E hoje só está começando. Hoje você vai arrepiar, no bom sentido, espiritualmente, a pastora falou, até o cabelo dos ouvidos, se tiver. Se não tiver, não arrepia. Amém? Então preste bem atenção e sabiamente interprete o que você vai ouvir. Até agora, tranquilo? Glória a Deus. Vamos palmilhar, palmo a palmo, vamos caminhar. Em Mateus 8, eu vou ler de 5 a 8, e depois eu salto para o 10, e vou dar a mesma visão para vocês. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, ele não estava pedindo, irmãos, ele estava implorando, preste atenção, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Primeiro, a maior parte dos centuriões eram centuriões romanos. Onde é que descobrimos quando Jesus fala nem Israel achei fé como a deste centurião? Em outras palavras, o centurião não era judeu, amém? Ele era romano. Então, nem Israel eu achei fé como esta, de um gentil, de um idólatra, de um pagão romano. Nem Israel achei fé como esta. Até aí bem? Até aí tá legal? Muito bem. Amados, dando continuidade, preste atenção, não percam o fio da meada. Então, nesse momento, nós vamos articular algumas colocações para que você entenda algo maravilhoso. Preste bem atenção. Diz assim, na carta de Paulo aos Colossenses 4, de 5 a 6, para que nós depois possamos atingir a rota conclusiva. Colossenses 4, de 5 a 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Fora da onde? Fora da onde? Do círculo da igreja, do círculo dos judeus, do círculo dito cristão. Então, nesse momento, Paulo coloca, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitando as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então a palavra portai-vos com sabedoria para os que são de fora, fora do arraial, ímpios, fora da igreja, idólatras, ele seria, e Paulo prescreve, a mesma visão que Jesus fez com a Ciro-Fenícia, a mesma visão que Jesus fez com o centurião romano. Então entenda bem para que você não perca o fio da meada. Até aí nós estamos caminhando. Em Atos 17, mais uma palavra conhecidíssima para que depois nós possamos entrar efetivamente na rota de conclusão. Atos 17, peço que minha amada e linda esposa pastora, vai atrapalhar, minha pastora? Ela está com o tablet, com o celular, acompanhando também o pessoal da internet, mas dá para ler, né, minha pastora? Atos 17, de 22 a 25, enquanto eu tomo aqui uma água. De 22 a 25. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos,
Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Glória a Deus. Olha outra coisa linda. Paulo chega aonde? Em Atenas, na Grécia. Gentios, ímpios, pagãos. E ele vai para um lugar primordial. Ele vai para um lugar onde se tinha os debates filosóficos, os debates culturais, os debates religiosos, no Areópago, o centro de Atena, ou de Atenas. Ele chega lá e ele percebe os objetos de culto dos gregos. A palavra não narra ipsilíteres, mas você há de convir. Havia Deus com D minúsculo para tudo na Grécia, em Atenas. Morfeu, o deus do sono. Baco, o deus do vinho. E eu passaria a noite inteira falando em deuses. E ele olhou e lá estavam aqueles altares. E ele então olha, e todo mundo olha para aquele cidadão, Paulo, esperando que ele falasse alguma coisa para crivá-lo de perguntas, para pressioná-lo. E o que ele disse? Varões, não foi baixinho não, irmão, não foi como verminoso e amebento não. Ele abriu a boca. Varões atenienses, em tudo vos vejo, em tudo, olha que coisa linda, acentuadamente religiosos. Eita, olha que é isso. Ele falou adoradores, não, religiosos. Ele falou que buscam a Deus, não, religiosos. Vem da palavra latina religio ou religare, o homem querendo unir-se a Deus. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Pois passando pelo vosso Areópago, passando por esse espaço de debates, eu vejo que o vosso objeto de culto é constituído de vários deuses. Mas eu vi também aqui um altar, cuja inscrição diz ao Deus desconhecido. Então, enquanto ele falava, ele foi caminhando para lá. Era como se fosse um púlpito, um altarzinho. Então, ao Deus desconhecido, todo mundo parou, e os adoradores de Baco, Morfeu, enfim, ficaram perplexos. O que é que esse cara vai falar? Aí ele fala: esse Deus que vocês adoram sem conhecer. Esse Deus, aí eu vou conjecturar dentro do raciocínio histórico da época. Esse Deus que vocês, como seguidores de Morfeu, buscam quando estão dormindo, que vocês, como seguidores de Baco, enchem a cara para ver se encontram. Esse Deus que eu vos anuncio é justamente o Deus que vocês adoram por ignorância, sem conhecer. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Ele, muito pelo contrário, é quem dá a todos respiração, vida e tudo mais. Irmão, naquele momento, o Areópago era só a voz de Paulo, era só o Espírito Santo trabalhando. E nós sabemos, a Bíblia diz que muitos se converteram. Alguns passaram a segui-lo, a maioria rejeitou, a maioria ficou ofendida. Eita, ele está ofendendo o Baco. O Baco deve estar morto de embebedado, bêbado, drogado, sei lá, o Baco era meio maluco. O Morfeu não acorda do sono. E esse cara vem trazer um Deus desconhecido. Então, nesse momento, entenda algo. Paulo estava num ambiente hostil. Paulo estava num ambiente grego. Paulo estava pregando para os de fora, para os ímpios. E ele pregou com tanta segurança, com tanto poder, que algumas pessoas ali o seguiram. E obviamente que ele fundou logo uma igreja a partir desses seguidores. Amém? Glórias ao Senhor. Agora vamos lá. Igreja, eu vou evitar citar nomes para que nós não
erremos e não possamos trazer para nós nenhum tipo de constrangimento. Preste atenção. Recentemente, aconteceu agora no período carnavalesco, uma certa jovem senhora, deu um grito e deu uma voz e uma ordenação, e uma outra jovem senhora muito famosa retrucou e deu uma, entre aspas, paulada na senhora que falou a respeito de Apocalipse do arrebatamento. Foi uma pancada violenta. Perceba algo. Então as opiniões dividiram, ou se dividiram, ou dividiram-se. Porém, eu não quero entrar, mas vou entrar nesse mérito para que você entenda por quê. Para que nós entendamos, vamos para a primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Daí você vai ter um discernimento e nós vamos para um desfecho maravilhoso. Muito bem. Nessa noite, então, vamos lá? 1 de Coríntios 9, 19 e do 21 ao 23. Eu vou fazer um salto, tá? 9 de 1 Coríntios, 19, 21 ao 23. E eu já peço que, enquanto eu faço isso, está na minha versão, o irmão Anderson ficasse atento para a leitura que eu vou pedir que ele faça. Não vou dizer logo, está lá nos Salmos, para ele não ficar procurando, para ele atentar. Depois ele procura e vai ser rápido. Quantos encontraram 1 Coríntios 9, de 19, depois 20 a 23? Porque sendo livre, acompanhe bem para que eu não erre na leitura, tá, amados? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, entenda isso. Porque sendo livre de todos, vou ler interpretando. Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Aos sem lei, como se eu mesmo assim o fosse. Segure aí, agora cuidado com isso. Para os sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei. Embora não sem lei. Mas por que ele fez isso? Fazendo-se fraco para com o que não tinha lei, para ganhá-lo para Cristo. Então, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, ou seja, sem lei, mas sim, segundo a lei de Cristo, estou obediente a Deus. Vou ler novamente. Porque sendo livre de todos, estou no 19, fiz-me fraco, escravo, de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Aos sem lei, como se eu mesmo assim o fosse. Não estando sem lei, ele não estava sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Olha que coisa linda. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Olha que coisa linda. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo, exclui alguma coisa? Irmão, isso é muito sério. Fiz-me tudo para com todos. Olha que coisa linda. Então vamos lá? Deixa eu ver onde é que eu estava. Aqui para eu não saltar em nenhum momento. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os meios ou modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, Evangelho, com o Evangelho, para me tornar cooperador com ele, com o Evangelho. Olhem para cá. Fiz-me tudo para com todos, para ganhar o maior número possível para Deus. Agora, entenda uma coisa.
Ele fez-se fraco, fez-se escravo, fez-se tudo para com todos, mas ele não estava sem lei. Quem está entendendo isso? Ele não estava beberrão, ele não estava amando o pecado, ele não estava fora da lei de Cristo, ele estava com o Senhor no coração, fazendo-se de tudo para com todos. Quantos entenderam isso? Amém. Eu não quero entrar no mérito da pessoa, porque, em primeiro lugar, eu não sei onde ela congrega, eu não sei se ela está sob a custódia de um sacerdócio, se ela é obediente a uma liderança espiritual, eu não sei. Já me informaram que sim, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu não sei se ela, como fiel, é dizimista e ofertante, porque essas coisas são devoluções. Lá o Senhor diz: roubará o homem a Deus, e lá em Êxodo, em tantos lugares, a minha oferta. Então, dou logo aqui na cara do inimigo: todo pregador que se levanta contra o dízimo e oferta é herege, é falso profeta, não conhece a palavra. Quantos estão entendendo? Todo pregador, seja ele quem for, que toca no que é do Senhor para ser devolvido a ele, como fosse mercenaria, é um mercenário e Iemanjá. E disse assim: eu só louvo o meu Deus Yeshua, eu só louvo o meu Rei Jesus. E ela disse que teve um grande impacto quando essa dita senhora falou para ela do arrebatamento. Então, deixa para lá, eu não sei nome de igreja, não sei qual é o sacerdócio, quantos estão entendendo? Bom, agora eu peço que o Anderson, e nós vamos atentar que eu vou fazer uma analogia comparativa, mesma coisa, né? Analogia, comparação. Salmos 1, Anderson, é o primeiro. Versículo 1. Irmãos, leia com os olhos do Espírito. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito obrigado, Anderson. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olhem para cá. Olhem para cá. Quando a Bíblia diz que eu não devo andar no caminho, ou no conselho, primeiro é conselho, dos ímpios, a Bíblia está dizendo que eu não posso ter nenhum tipo de relacionamento, de amizade com o ímpio? Não, ela só diz que eu não me associe a ele, que eu não ande no conselho que ele vai me dar. Está aqui o ímpio, está aqui o impão, o ímpio da Silva, o ímpio já é ímpio da Silva, é federal. Eu ando, mas eu não vou andar no seu conselho, farei tudo para ganhá-lo. Não se detém, não para de caminhar como cristão, não se detém no caminho dos pecadores. Vai ter pecador? Vai, irmão, conheço vários, eu conheço, né? Eu, pastora, vocês também, todos nós, mas eu não vou me deter, eu não vou parar no... É isso mesmo que eu estou falando? No caminho dos pecadores. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabes por quê? Porque o escarnecedor, ele zomba, ele escarnece. Mas no momento em que você sentar e botar a luz, e ele continuar, e ele prosseguir, você faz o seu papel e ausenta-se. Você não vai zombar junto com eles, você não vai escarnecer junto com eles. Então vamos fazer agora uma junção. Vamos pegar Paulo e Salmos 1. Vamos lá? Tenho tempo ainda. Olha aqui. Fiz-me fraco para com os ímpios, para ganhar o maior número de ímpios para Cristo. Fiz-me fraco com os pecadores, para ganhar o maior número de pecadores para Cristo. Fiz-me fraco para com os escarnecedores, para ganhar o maior número de escarnecedores para Cristo. Em nenhum momento ele está falando que estava sem lei como ímpio, que ele estava no caminho pecando como pecador, ou escarnecendo com os que escarnecem. Quantos entenderam a analogia?
Amados, a palavra de Deus, ela é rica, ela é multiforme, ela é poderosa. Eu penso até que devamos ter a segunda parte, mas tá bom, eu estou extrapolando o tempo, já está tocando o sinal para que nós possamos parar. Mas nessa noite eu te pergunto, quantos aqui entenderam? Irmão, se aquela mulher tiver uma congregação, for ofertante dizimista e submeter-se a um sacerdócio, aquela mulher está fazendo ministério informal, fora daquilo que nós achamos ser normal. Mas quantas pessoas pré-julgaram, julgaram, condenaram? Eu tive que entrar até com num dos grupos, não defendendo nessa minha mesma postura, e quando eu terminei, expus motivos, assim, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Eu digo, pois é, irmão, Deus é maravilhoso. Deus age em lugares insalubres. Deus age em lugares que nós nem imaginamos. Deus vai fazer com que na glória nós vejamos pessoas amadas que se converteram de fato. Não são aqueles que zombam. O que peca e vive pecando é escarnecedor. Mas aqueles que foram ganhos pelo ministério informal no alcance do Evangelho. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra linda, pelo teu alcance glorioso. Não há barreiras, Senhor, para o Senhor. Não há barreiras, Deus vivo, para o teu poder. Tu és maravilhosamente santo, gloriosamente santo. Foi na estrada de Damasco que tu pegaste Saulo, e ele caiu do cavalo, e o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Tu és Deus. E agora eu chamo o ministério de louvor, esse lindo e aguerrido ministério de louvor, para que rompamos em cânticos ao nosso Deus. Em nome de Jesus, quantos podemos aplaudir?